Olá, muito bom estar aqui com vocês novamente. E hoje nós vamos falar de algo que interessa praticamente a todo mundo. Todo mundo gosta do tópico que nós vamos discorrer hoje. E é algo, gente, que tem muito, mas muita gente vendendo curso na internet sobre isso, como se isso fosse assim, ó, fácil de realizar. Eu sou Edneia. E hoje nós vamos falar sobre prosperidade financeira com os meus amigos. Olá, pessoal. Eu sou o Júnior, sou terapeuta sistêmico e trabalho principalmente com clima organizacional e fit cultural das empresas. Olá, eu sou Thaís Marques, psicóloga e trabalho com constelação familiar também. Oi, eu sou a Abigail, sou taróloga e também trabalho com constelação familiar. E o assunto que nós escolhemos para discorrer hoje é sobre a tal prosperidade. Como eu havia dito no princípio, a prosperidade financeira, ela é a mais buscada, né? É o que as pessoas mais procuram na vida, é ter essa prosperidade financeira. Mas elas não se dão conta que a prosperidade, ela não é só financeira. Para você chegar numa prosperidade financeira, existem algumas premissas na vida. E elas precisam ser vistas de uma forma muito pessoal. Porque o que é prosperidade para você? Se a gente for perguntar aqui o que é prosperidade para cada um de nós, vai ser de uma forma diferente. Porque cada um de nós tem um desejo, tem um anseio, tem um histórico familiar, né? Tem permissões na vida. Aliás, a permissão de ser próspero em qualquer âmbito da vida, ela é uma das primeiras premissas, porque muitas pessoas não são prósperas porque não se permitem ou não têm a permissão sistêmica para tal. Isso em qualquer âmbito, tá? Oi. A permissão, a disciplina e a gratidão são os 3 pilares básicos para que você tenha prosperidade na vida. Eu não sei como cada um de vocês que está nos assistindo consegue captar essa situação, porque as pessoas que buscam os cursos, raramente elas têm essa consciência, sabe? De que você precisa ter etapas para chegar lá, né? No âmbito das permissões, nós damos de encontro com as crenças. As crenças limitantes estão muito fortes neste pilar da permissão. Porque quais são as crenças que existem no seu sistema familiar? Nós falamos anteriormente sobre as crenças familiares nas carreiras que cada um de nós escolheu na vida. E nessas crenças estão aquelas situações mais difíceis. Porque o jovem, ele ainda está numa idade muito tenra para decidir qual profissão ele terá na vida. E isso vem junto com a expectativa familiar, muitas vezes, né? E quais são as crenças desse sistema familiar? Como é que a pessoa ganha dinheiro na vida? Ela ganha dinheiro só para se manter? Ela ganha dinheiro de uma forma lícita? Ou vale qualquer forma de ganhar dinheiro? Isso é muito importante, porque vocês já observaram que tem, isso eu vou falar dentro da teoria, não é? Grandes fortunas que acabam do nada. E daí você vai observar, essa grande fortuna é fruto do quê? É fruto de algo lícito?
é fruto de algo positivo, né? Quantas pessoas precisaram até perder a vida para que essa fortuna fosse conseguida? Então, as crenças e as permissões sistêmicas envolvem tudo isso para essa prosperidade. O que é que vem do seu sistema familiar que você possa dizer, nossa, é bacana isso. Então eu vou levar isso adiante para seguir uma carreira, para construir algo benéfico, né? Tem em algumas literaturas que tudo aquilo que você criar e desenvolver e der frutos para muitos, prosperará. Aquilo que você quer criar só para você, né? Dificilmente terá um futuro brilhante. Tanto que a gente observa hoje, com o advento da internet, que muitos profissionais, eles estão dando cursos incríveis sobre prosperidade. Porque são pessoas que descobriram o caminho, conseguiram com bastante persistência, com muito trabalho, com muito estudo. Nada apareceu do céu, não. E aí ele se sente tão realizado com aquilo, e ele está tão bem que ele se vê na situação de ensinar para as pessoas. Ah, mas ensinar por ensinar? Porque ele ganha para ensinar? Não, porque ele está compartilhando com outras pessoas um caminho que ele já conquistou. Então, tem todas as bases aí da sistêmica para ir adiante. O que vocês acham dessa permissão? Eu acho que, por exemplo, isso aqui é um exemplo disso que você está falando. Porque quando nós decidimos fazer esse podcast, claro que nós temos os nossos alcances individuais dentro daquilo que nós fazemos, mas em algum momento nos unimos para um trabalho, e nesse trabalho a gente chegou à conclusão de que, poxa, a gente poderia levar isso para mais pessoas, né? Tudo isso que a gente aprendeu, as coisas que cada um de nós resolveu dentro do seu sistema, que já temos contado aí ao longo dos episódios, poxa, isso também serve para as outras pessoas, né? Mas ao invés de eu poder falar para um, para dois, poxa, que legal se eu consigo ter um canal para falar para 10, para 15, para 20. Eu entendo perfeitamente que a prosperidade está diretamente ligada ao tomar e receber, ao equilíbrio, né? Então, se eu recebo, eu tenho que ter uma contrapartida, né? Eu tenho que fazer para que eu fique alinhado com esse campo de prosperidade, ou com esse leque de oportunidades que o universo está me dando. Não sei se esse é um entendimento certo. Eu acho que é. A prosperidade, uma lei universal, né, diz que antes você dá e depois você recebe. Mas muitas vezes a pessoa, ela faz de tudo. Eu acho que vocês conhecem, quem está nos assistindo também conhece, pessoas que são competentes, trabalhadoras, honestas, sabe? Que faz de tudo na vida para prosperar e fica ali batendo naquela mesma tecla, né? O que aconteceu nessa família? Quem perdeu muito? Quem você está honrando? A honra aos que vieram antes e que não foram bem-sucedidos faz muita diferença. Por isso que, de novo, eu vou falar, é importantíssimo você conhecer a sua história familiar. Porque, às vezes, você está perdendo um tempo precioso por não conhecer, por não fazer um trabalho de resgate a essas origens e ir adiante com a prosperidade sua, da sua família e dos seus e de muitos outros, por estar vinculado a essas dores daqueles que perderam muito. Sim, e lembrando também que tem um detalhe muito importante, que é a do pertencimento, onde todos nós queremos pertencer a um grupo, a uma família,
E, assim, para eu pertencer, muitas vezes, inconscientemente, eu tenho que ser igual àquela pessoa. Então, se você nasce de uma família mais humilde, você às vezes não se permite ter um sucesso financeiro, porque se você tiver um sucesso financeiro, você vai destacar daquela família sua de origem. Então, eu não me permito ganhar para ser diferente. Então, para me manter incluso nessa família, eu também repito um padrão que eles vivenciaram a vida inteira. A gente vê muito isso. Ia falar né? isso. A gente vê muito isso. Só que existe uma forma de mudar isso. Não é, senão seria uma coisa até cruel, não é? Mas existe sim. Quando um membro de uma família alcança um patamar de riqueza, reconhecimento, sabe, assim, Popularidade. o top mesmo, ele pode sim auxiliar esta família de origem a conquistar algo. Não é dando dinheiro para que cada um faça o que quer, para que cada um saia na mídia, fique famoso porque é irmão do fulano. Não. Ele pode auxiliar esses membros da sua família, fazendo com que o dinheiro dele possa ser capaz de trazer os dons deste irmão, deste parente, e ele possa também se realizar. Muito bem falado e lembrado, Edneia, porque tem muitas famílias que aquele que teve sucesso se acha, às vezes, na obrigação de sustentar a família e a família acaba ficando nesse lugar de vitimismo e de paralisação, porque eu tenho aquele para me suprir e fica na condição sempre de esperar que o outro faça por ele. Então, acho que você é melhor do que ninguém, você também, para falar um pouquinho sobre esse lugar das pessoas que ficam esperando isso também, né? Essa condição de ser sustentado ou ser beneficiado com o dinheiro desse outro que conquistou. Isso tem muito a ver com aquela fala, né? Que a gente diz assim, não dê o peixe, né? Ensine a pescar. Sim. Isso é bíblico, né? Uhum. Isso é bíblico. E é verdade, porque até quando? Tudo tem um limite. Até quando a pessoa vai conseguir ficar mantendo isso? Aí entra a lei novamente, a lei do dar e receber. Chega uma hora que aquele que dá demais, ele vai à falência. E aquele que só recebe fica doente e não consegue nunca ir para a vida. De uma que ficou só naquele marasmo de ter tudo muito fácil, porque é vítima, porque é o coitadinho. E de outra que não aprendeu nada. Não deu tempo, porque para ser próspero precisa estudar, precisa trabalhar, precisa ter disciplina, precisa, sabe, ter foco no que realmente ele pretende ter. E tudo dentro da condição sistêmica. Porque, às vezes, vou dar um exemplo vulgar assim, mas vamos supor, pato com laranja, ele é muito bom para quem está acostumado. Para quem não está, arroz, feijão e bife é ótimo. Entendeu? Então, cada um dentro da sua realidade, tendo como seguir adiante com o que recebe. Porque é muito importante. Você recebeu e levar adiante. Tem uma história muito comovente no Japão, que é de um milionário do Japão. Na época de guerra, todo o Japão estava passando muita fome. Muita fome, muita fome. E eles não tinham nunca comida, né? E um dia ele chega da escola e tem comida. E ele olha para os pais e fala: cadê meu cachorro? Aí diz que ele chorou tanto com aquilo, que ele não conseguiu comer. E ele chorou tanto, 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 que ele falou: olha, eu nunca vou ser pobre. Eu nunca, nunca vou ser pobre.
E é o homem mais rico do Japão. Um dos, né? Mas tem essa história de dor de ter perdido o melhor amigo dele para ser alimento da família dele, né? Desculpa. Então tem isso também, né? Às vezes a pessoa recebe um choque tão grande, uma dor tão imensa, que ele fala: chega, eu Ele- encerro aqui. Então, mas aí que tá. Ele poderia ter tido outras atitudes. Poderia. De revolta. De revolta, de brigar com os pais. Sim. E ele estava numa situação limite. Gente, uma situação de guerra é algo que só quem viveu sabe o que é. Não é brincadeira. Não. E E não tem fome. comida, não tem onde comprar. Não tem. Eu falo que isso tem muito a ver com aquela pessoa que é livre de verdade, né? Aquela pessoa que escolhe fazer diferente, né? Aquela pessoa que, a partir de uma dor imensa, ela transmuta transcende. e faz diferente. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, elas ficam nesse lugar de vitimismo, culpabilizando o outro, a situação, o país, o mundo, e dificilmente ela arregaça as mangas para ir atrás fazer diferente. Isso que eu falo que é um ato de liberdade, né? Porque enquanto você está responsabilizando o outro por alguma crise, fracasso, insucesso ou qualquer coisa assim, ele é refém daquela situação. A hora que você arregaça a manga e fala, eu vou fazer algo com isso, Libera, né? você se torna o autor da sua própria história. Você pode fazer o que você quiser com ela. E essa pessoa, ela tem foco, ela tem disciplina, Aham. ela trabalha muito para poder chegar nesse ponto de fazer tudo isso e para alcançar esta tão almejada liberdade. Aham. E aí, o que que acontece? E tem muita gente que fala assim, mas eu não sei nem por onde começar. É difícil mesmo. Comece conhecendo a sua história. Comece olhando para tudo que veio antes, para você observar a força que você tem de ir adiante. E nisso eu coloco sempre a disciplina. Uma grande amiga, uma pessoa que eu adoro, ela dizia que para ter sucesso a gente tem que ter disciplina, disciplina e disciplina, né? E é bem isso. A disciplina na vida, ela te dá o foco. Eu posso contar uma história pessoal? Pode. Um caso de superação próprio? Meu Deus. Eu contei uma parte da história no outro episódio, né? Onde eu tive que abandonar os meus sonhos e recomeçar e ressignificar tudo. Acho que agora é um momento legal até de falar, né? Quando você fala, é muito difícil fazer isso. Eu passei mais de 1 ano e meio sem saber o que ia fazer da minha vida e totalmente perdida. Eu estava numa fase muito difícil da minha vida, porque eu estava com um casamento já que não tinha mais como ir para frente, só que eu me via presa nesse casamento pela condição financeira. Eu não conseguia ver nada que eu pudesse fazer, porque tudo que eu achava que eu sabia fazer era comercial, né? E naquilo nada mais para mim fazia sentido. Então, para mim, aí junta com aquele TDAH da infância que eu não conseguia estudar, que eu não conseguia fazer nada, eu falei, bom, para eu me ver livre dessa situação e me tornar autora da minha própria história, eu preciso fazer alguma coisa. Mas fazer o quê? Foram 1 ano e meio, 2 anos de ali tentando descobrir alguma coisa, até que veio a psicologia para mim. E eu fui estudar, no começo foi super difícil, porque psicologia a gente lê muito e eu não tinha foco. As minhas provas eram terríveis no começo, né? Eu chorava por causa das minhas notas e achava que eu não ia ter condições de superar ou chegar no final. E com muito custo eu fui, consegui, e era o preço da minha liberdade aquilo. Então eu falei, ou eu vou até o final e consigo virar autora da minha própria história, onde eu vou criar a minha independência, ou eu vou continuar presa nesse casamento. E aí arregacei as mangas e fui atrás disso, e hoje não posso falar isso aqui
do meu processo, né? Hoje eu sou muito realizada com a minha escolha, com o meu trabalho, com o meu espaço. Então, é minha história de superação que eu queria compartilhar. Que De todo onde- mundo pode, Parabéns. né? De onde vem a dificuldade, vem a força. Sim. Nós estávamos falando sobre isso, né? E eu também entendo, assim, né, essa coisa do fazer diferente, né? Pessoal, não é simplesmente romper, né? Isso que é muito importante entender, né? Que esse fazer diferente, esse mudar, esse ter esse novo foco, ele passa obrigatoriamente pelo respeito aos que vieram antes, que talvez, de alguma forma, consciente ou inconsciente, te influenciaram a não seguir esse outro caminho, né? Falamos isso muito em outros episódios. E é um processo, né? É um processo. Então, a constelação tem essa fala maravilhosa, eu pelo menos acho sensacional, que sempre que a gente se esbarra numa dificuldade, que não necessariamente seja só, como a Edneia disse, prosperidade pode ser coisas muito diferentes para cada um. E na constelação, muitas vezes, a solução da questão esbarra exatamente na prosperidade daquilo que ela está buscando. Então isso vale para relacionamento, para dinheiro, para trabalho, para viagem, enfim, para tudo que você quiser. Que neste momento, quando eu olho para esse passado, eu entendo que esse passado tem a sua história e eu estou, por amor, honrando essa história, mas isso não está de acordo com aquela nossa essência, porque a minha essência diverge dessa repetição, até porque eu estou no lugar errado, né? Então eu não estou com a minha essência. Então é a hora de você virar para o seu sistema e dizer assim, olha, eu agradeço tudo que vocês fizeram. Eu vejo tudo que vocês fizeram, mas neste momento eu peço permissão para fazer diferente. Quer dizer, olha só que coisa interessante, né? Mas você vai com o respeito e, consequentemente, com o apoio dessa energia, independente das dificuldades e dos emaranhamentos que esse sistema tem atrás. Então, mas o sistema, ele causa as perdas, né, de trabalho, de dinheiro, as viradas de carreira, a pessoa fica totalmente depressiva naquilo que está fazendo e busca um outro caminho por conta dessa grande alma que faz parte do nosso sistema, que deseja que não só você, como indivíduo, aprenda, mude e faça diferente, mas todos os membros da família. Não é um aprendizado individual, é um aprendizado da família inteira. E quando existe uma mudança de fato, uma mudança real, a cura, ela atinge o sistema atual, o sistema dos nossos antepassados e o sistema lá no futuro. Então, é tão importante, é tão Libertador? não, é tão trabalhoso, é tão dignificante você usar todas essas premissas que a Edneia falou, né? Você ir atrás, ter disciplina, querer realmente, mas não é o alicerce, ele não começa do telhado, a casa não começa do telhado. Então, como é que é? Arrumando sua cama, lavando seu prato, tendo o horário certo para estudar, tendo o horário certo para tudo. Assim, buscando na sua essência aquilo que você realmente quer e gosta e se sente bem fazendo. Porque quando a gente faz esses movimentos, a grande alma parece que faz assim, ela joga a gente lá de uma montanha, mas a gente não se machuca.
a gente vai rolando, 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 e como uma bola de neve, a gente vai ficando cada vez mais próspero. E é assim que o universo conspira a nosso favor, Exato. né? Eu costumo dizer que o outro nome de disciplina é força de vontade, sabe? Só que nessa força de vontade, eu penso assim: com que frequência você se compromete a fazer o que é realmente da sua alma? Qual é a necessidade da sua alma para ser próspero? O que é que você precisa fazer? Cada um de nós tem afinidades diferentes, tem histórico familiar diferente. Então, qual é o histórico da nossa alma? O que é que nos impulsiona para ter essa tal prosperidade? É o que ela acabou de falar, é a força da nossa alma. É o que a nossa alma busca, em todos os sentidos, para sermos prósperos. E aí precisa ver, né, como fica a conexão ou como está essa conexão com a nossa alma. Porque isso é uma coisa maravilhosa das constelações familiares, que ela traz a possibilidade da gente poder ver essa conexão, se há ou se não há, né? Se como está essa relação com a sua alma, né? Para você fazer os movimentos necessários para justamente trazer essa alma de novo e conectar com a sua essência verdadeira para aquilo que a gente veio ao mundo, né? Eu me lembro de algumas constelações. A gente fala na constelação, né? Que o representante do cliente é a prova dos 9, né? E várias vezes eu acabei sendo escolhido para representar o cliente. E aí, num determinado momento, onde você teria que fazer ali um movimento de reverência e tudo mais, de entendimento, de aceitação, enfim. E aí, a gente sempre trabalhou muito juntos, né? Então, às vezes, a Edneia tá lá fazendo um movimento, olha, reverencie, papapá. Mas aí ela olhava para mim, né? Porque ali é a consciência, é o ego, né? Como a gente fala. É o ego fazendo aquele... Aí a Edneia olhava pra mim, né? Que eu tava fazendo, eu era alma, tá não. Não tá de dentro, não. Aí a Edneia ia lá, fazia de novo, não tá não. Porque você pode querer uma coisa, mas dentro de você aquilo não é verdade. Eu lembro do movimento que a Vera Bassoi fez uma vez no curso, que era justamente para ver como estava o clã, lembra disso? O clã, o mundo externo, a nossa alma, e aí havendo o movimento que acontecia. E era muito legal, porque trazia essa resposta pra gente, né? Ah, eu lembro, era inside, outside, tinha a plaquinha, era com plaquinha? Não. Era... Você está falando das permissões, não é permissões. Era alguma coisa que você via se você estava muito atrás do seu clã, o quanto você estava preso ao seu clã e a sua alma. Exercício sistêmico. Exercício sistêmico. Que eu achei fantástico isso, que às vezes via, né, essa coisa de você não ter permissão, você está muito conectada ao seu clã familiar, outras pessoas estavam conectadas na aparência do mundo externo, como eu me vejo no mundo externo, e tinha essa questão da alma, onde estava a nossa alma? Perdida, em algum lugar. E muitas vezes estava completamente estava olhando para outro lado, eu lembro disso. Então, era muito legal isso daí. Eu lembro muito bem, no curso livre, a Vera Bassoi fazia isso com plaquinhas. Você dava uma plaquinha para cada que foi a primeira pessoa. Constelação que eu ganhei, que foi essa daí. Você dava uma plaquinha para cada representante, e daí ia vendo como é que... O que tem de maravilhoso na constelação, que a gente só fala disso aqui, é que são muitas técnicas que a gente tem para trabalhar com as pessoas, né? São diversas. Se a gente falar que há muitos anos atrás a gente fazia constelação com sapatos, a pessoa faz oi? Eu vi, os sapatos eram representantes. Então, âncoras, tudo tem um processo. Tem uma amiga nossa que fala, dá para constelar com pedrinha, com caneta Bic. Com batom. E muitas pessoas
elas não conseguem prosperar, não conseguem ser bem-sucedidas por estarem no lugar errado. A gente já falou isso aqui também. Qual é o seu lugar no sistema? Aquele que perde o pai muito cedo, é o filho mais velho. Aí ele vai ter que assumir um lugar que não é o dele. Então, ele vai, é como se desviasse dessa rota de sucesso. E ele não consegue, porque ele está preso aqui. Está preso. Né? Um amor que a avó ou a bisavó teve no passado não foi realizado, e daí ela casou-se por obrigação. Às vezes você está preso nisso. São as dores sistêmicas. Isso que nós chamamos de dores sistêmicas são essas situações que não ocorreram de acordo. Eu vou pegar o gancho, desculpa, Edneia. Pode falar. Vou pegar o gancho de novo do nosso episódio anterior, falando sobre as carreiras, que a gente estava falando exatamente daquelas pessoas, às vezes, que abrem mão do sonho para realizar o sonho de um pai, de um ancestral, né? E o quanto que ele se desconecta daquele propósito da sua alma. Da sua alma. Verdade. E aí ele segue uma carreira que, na realidade, tinha que fazer pelo pai ou pelo ancestral, e aí o preço alto que ele vai pagar disso, às vezes até ele pode ter um sucesso, mas qual é o preço desse sucesso que ele vai pagar? Provavelmente com a saúde dele em algum momento, né? Porque você pode sim escolher a sua carreira através da sua alma, do seu propósito e ser extremamente bem-sucedido quando você está alinhado com o seu propósito, a sua alma e os seus sonhos. E alguns a gente entende também, né? Acho que até fica mais claro para as pessoas entenderem o que é isso que a gente está falando. Quando você tem, por exemplo, um negócio de gerações, né? Normalmente um negócio de gerações, mas como assim você não vai tocar o nosso negócio? Mas o meu bisavô fez isso. Meu bisavô criou isso. Meu avô cresceu isso. Meu pai fez isso. Eu fiz isso. Por que você não vai fazer? Então, assim, essa obrigatoriedade de que aquele sonho seja o seu também. Tanto que as pessoas até fazem algumas observações, não sei o quanto isso é real, né? Ou o quanto isso é só especulação, mas as pessoas falam sobre a questão das gerações dos negócios, né? Então, a primeira geração cria, a segunda prospera e a terceira derruba. Então, hoje, diante disso que você traz, hoje nós já temos profissionais capacitados só para gerir empresas familiares. Sim, que é quando você é o chamado, é o CEO, né, que a gente chama nas grandes empresas, que é o gestor, ele é o gestor de carreira. Sim. Né? Então, olha, eu não quero cuidar disso, né? Então eu me afasto, me coloco numa posição de conselho. E ele tem todas as habilidades. Você dá a ele as metas e ele vai fazer aquilo funcionar. Mas ele, aí entra de novo, né? Essa é a essência dele. Ele sabe fazer isso muito bem, né? Mas o que acabava acontecendo, por que na terceira geração acabava quebrando? Não é o caso de todos, mas... muitos. Mas é uma hipótese. Provavelmente era esse terceiro que não queria estar ali, né? E Sim. por estar obrigado, não prosperou. Ou então ele é o resultado de todos aqueles que não queriam esse caminho e tiveram que fazer. Quando chegou nele, ele não deu conta, ele deu um basta. Sim. É verdade. Aqui a gente tem, né? Algumas famílias tradicionais de Sorocaba. Sim. O meu pai, ele trabalhou, quando ele veio para Sorocaba, ele trabalhou numa indústria que o dono fazia o filho limpar o torno, em volta dos tornos, para depois, numa segunda etapa, aprender a lidar nos tornos, e assim foi. E aí diz que meu pai falava assim, gente, mas o filho do dono fazendo esse serviço, né, de faxineiro. Aí diz que uma vez um dos chefões lá falou assim, mas esse homem vai levar à frente e crescer com os negócios, né? E é daqui de Sorocaba, todo mundo é daqui de Sorocaba. E a terceira geração,
A mãe, esse mesmo que fazia essa limpeza, casou-se com uma mulher que não deixou levar o filho fazer a mesma experiência. Ah, não, tadinho. Ele não vai. Ele vai para os melhores colégios. Ele repete de ano, mas ele vai para Disney. Ele, né? O que aconteceu? Acabou com tudo. Biga, o nome do sucesso definitivamente não é sorte. Não, não é. É compromisso, persistência, Mas trabalho e amor ao que se faz. Esse sim segue adiante, sendo próspero naquilo que ele se comprometeu. Eu vejo muitas pessoas que acham que prosperidade é iates, aviões particulares. Eu não tenho nada contra isso, viu? Mas alguém tem? muita gente tem, né? Mas não é o meu sonho de consumo, entendeu? Não é pensar pequeno. Tem gente que vai falar, pensa pequeno. Não, não penso pequeno. Só que isso não me... Encanta. Não, né? Eu tenho outros sonhos, eu trabalho com outras coisas. Eu me sinto muito, assim, muito bem recompensada quando consigo encontrar com pessoas que falam, nossa, que legal aquele trabalho que nós fizemos, fez tão bem para a minha vida, sabe? Eu não pergunto, nesses anos todos, eu nem sei aonde foi que essa pessoa realizou esse trabalho comigo, não quero saber, porque aquilo fez bem para ela e isso já me deixa muito feliz, né? Isso é ser próspero. Tudo aquilo que você faz para o próximo volta para você. Sim. Então, a gente tem que pensar muito bem do que a gente joga no universo, porque volta. E do que a gente deseja, porque realiza. Realiza, né? Então, a prosperidade, ela também visa essas coisas, sabe? A sua felicidade, o seu reconhecimento, né? E uma coisa muito... Vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso? Porque agora eu queria colocar que a prosperidade, ela tem uma outra característica aliada a ela, que eu acho que é uma das mais importantes, que é a gratidão. Eu só queria comentar uma coisa, acrescentar, na verdade, no que vocês estão falando. Do ponto de vista de recursos humanos, do ponto de vista de gestão de pessoas, o que a gente acaba notando é que nós temos pessoas que são absolutamente muito competentes e muito bem preparadas naquilo que escolheram. Essas pessoas, elas estão dentro daquilo que a essência delas sinaliza como as suas boas escolhas, as escolhas prósperas, certo? Ela tem todas as competências, ela tem um destaque na posição que ocupa, no cenário que ela tem, mas ela não prospera, né? Não prospera em que sentido? Eu até nem tanto, assim, ela é muito competente no que ela faz, mas ela muitas vezes ela está se prejudicando, ela não está dando continuidade nas chamadas competências emocionais. Então, o que acontece? Ele está fazendo o que gosta, ele realmente é muito bom no que ele faz, ele realmente está preparadíssimo para aquilo, mas as competências emocionais dele são as piores. Ou seja, ou é o cara que briga, ou é o cara que não socializa, ou é o cara que quer dominar, tá certo? Então as competências emocionais, muitas vezes, elas é onde a gente mais observa os impedimentos. Esses impedimentos, sabe? Muitas vezes da parte profissional ela é até legal, mas a parte pessoa, que não dá para separar, é óbvio, né? Não. Então a parte pessoa é ruim, a parte comportamental da pessoa não é que é ruim,
é aonde estão as dificuldades. É que antes tinham trabalhos solitários, né, Júnior? Mas agora é em cadeia, né? Um faz uma coisa, outro faz a outra. E trabalho de equipe, trabalho junto, né? A pessoa que não socializa, ela fica para trás, né? Mas é muito bom, é muito bem colocado, Júnior. E até assim, eu não sei se é só a questão do socializar. Acho que também tem isso, mas quando o Júnior traz essa questão, né, colocando que a parte emocional dele é importante, quando a gente fala o que você pede para o universo, cuidado que você recebe. A lei da troca e a lei do equilíbrio. O que eu dou para a empresa, o que eu dou para o mundo, como eu sou para o mundo. Então, claro, se eu sou uma pessoa extremamente controladora, eu vou encontrar pessoas controladoras da mesma forma que eu, né? Se eu encontro pessoas rudes, críticas, chatas, eu também vou encontrar pessoas assim para mim. E aí tem também aquela lei que a gente falou lá no começo também, que é aquela coisa do espelhamento, né? Eu vou ver no outro aquilo que eu tenho em mim e que muitas vezes eu nego, né? Então, se eu começo a ver um problema em qualquer lugar do mundo, não só nas empresas, né? Mas o meu lado emocional também, aquilo que eu nego não ver em mim, eu vou ver nas minhas relações. E aí a gente cai de novo naquela história daquela pessoa que teve problemas na infância. Dor imensa. Dor e, às vezes, excesso sabe biga. Você sabe que excesso também Estraga é algo a pessoa. extremamente prejudicial. Sim. Né? Às vezes, eu conheço pessoa que ocupa um cargo muito bom, é reconhecida, trabalha bastante, mas é assim, não o tato dela com os demais é assim, eu estou aqui e vocês estão aqui. Uhum. Fala o que quer, trata do jeito que quer, responde do jeito que quer, mas é o tipo da pessoa que não pode ouvir um ai, que se dói profundamente, se magoa, você me ofendeu, Pega sabe? tudo no pessoal. Pega tudo no pessoal, os relacionamentos amorosos são péssimos, não consegue se manter bem e feliz com ninguém. E aonde está a situação dessa pessoa? Ela só vê o que ela recebe, ela não vê o que ela dá. Por quê? Porque desde sempre teve demais. Então, não aprendeu a dar nada para ninguém. E acha que tudo pode ser assim. Uhum. Então, a prosperidade, ela pode vir com dinheiro, com reconhecimento, mas emperra em algum ponto na vida. E isso é muito triste. É porque essa linha é muito linear, é um limiar muito delicado, muito sensível, né? Constantemente as pessoas, quando eu estou fazendo esses trabalhos de orientação, eles me perguntam, Júnior, como saber? Eu tive essa pergunta esses dias atrás. Júnior, aonde que começa o amor próprio ou melhor, onde termina o amor próprio e começa o egoísmo, né? Eu falei assim, porque e aí olha que interessante, que aí entra essa questão das habilidades sociais, né? Então, com medo de parecer egoísta, eu me amo menos. Você entendeu? Não é que eu me amo menos, eu exerço menos o meu amor próprio. E aí você começa a declinar, perder a prosperidade. E eu acho também, muito bem colocada essa questão do excesso, porque o que acontece? Mas é aquilo também que nós sabemos, né? Que é o que a gente sempre fala. Tudo que você mostra muito com essa mão, você tem algo inversamente proporcional na outra. Exatamente. É muito fácil eu ser arrogante, impositor, tóxico, enfim, as características que vocês quiserem. Infelizmente, ainda existe muito líder assim. Existe. Né? Eu gostaria que não tivesse, mas felizmente a gente trabalha, eu e muitos outros profissionais por aí, trabalham exaustivamente no desenvolvimento de uma nova liderança. Né? Porque a liderança ela tem que ser inspiradora. Se você quer desenvolvimento, se você quer produtividade, se você quer resultado,
Você para de olhar para a função e começa a olhar para a pessoa. E aí tudo vai funcionar. Né? Até porque essa questão da migração das gerações, que nós conversamos no episódio anterior, tem a ver com isso. Essas novas gerações, elas não estão mais ligadas nessas questões de me comprar. Ela quer bem-estar, ela quer qualidade de vida, ela quer equilíbrio, né? Ela quer saúde no trabalho. Ela está evoluindo. Nós estamos evoluindo geração a geração, né? Naquele momento lá atrás, isso valeu. Agora não mais. Mas o que eu quero, assim, deixar assim muito, muito claro é que essas características que o cara coloca, que ele é impositivo, autoritário, papapá, e não sei o quê, é muito fácil. Você tem o escudo da hierarquia. Hierarquia corporativa. Exato. Quem vai falar alguma coisa pra você e se falar você manda embora? Exato. Né? Porque exatamente o que você falou, ele não quer ouvir. Então, ele tá sustentado em cima de algo do qual não é real. Tanto que quando isso desaparecer, o que vai acontecer com ele? Né? Então, pro cara se sustentar, se pautar pelo cargo, ou seja, pela liderança, pelo posicionamento que ele tem na hierarquia, provavelmente é uma pessoa extremamente insegura, é uma Sim. pessoa que não consegue olhar para si mesmo e ter esse amor próprio. Ele já debandou direto pro lado do egoísmo, né? Foi derrapando mesmo, né? Porque no fundo, esse cara não foi visto, né? Eles deram tudo pra ele, fizeram tudo pra ele e ele não conseguiu conquistar por ele mesmo o espaço dele. Exato. Então, cadê o amor próprio dele também, né? Ou seja, se eu não tiver esse cargo, se eu não tiver isso, eu não sou nada. Eu ganho no grito as coisas. Eu ganho no grito as coisas. Né? Ai, Nossa, eu cheguei até a ouvir essa expressão. Um determinado subordinado dizendo, falou qualquer coisa, e aí eu falei, ele falou isso para você? Ela falou assim, falou. E eu falei isso, isso e isso. Disse, nossa, ela falou assim, mulheres como nós não deixa ninguém cavar farinha. Aí eu olhei para ela e disse, como nós, não. fale Como por você. nós, não, né? Porque você pode ter uma postura profissional firme, decidida, sabe? Ter o seu lugar numa empresa, seja onde for. Você pode ser o dono do negócio, ou você pode ser o CEO, ou o gerente, ou o subordinado qualquer. Mas, meu Deus do céu, se limite ao seu lugar, sabe? E olhe para o próximo como próximo. E para de ser mimizento. Porque tem gente que tudo leva para o pessoal. É difícil, como que uma... Aí você fala assim, essa pessoa é próspera. Gente, nós estamos falando tudo isso para dizer que a prosperidade, ela não acontece muitas vezes na vida de uma pessoa, dela poder dizer, eu sou próspera, porque ela se boicota nessas situações emocionais. Verdade. Né? Então, vamos voltar a falar da gratidão. Numa situação como essa que nós estamos falando aqui, onde é que entra a gratidão? Eu queria que você falasse, Edneia, primeiramente, já que você trouxe a gratidão, a diferença de obrigado e gratidão. Porque hoje tá na moda falar gratidão, né? Então, qualquer coisa gratidão. Mas até que ponto as pessoas sabem o que é de fato gratidão? Eu tenho muita dificuldade de falar gratidão para as pessoas. Eu sou grata à minha vida. Eu sou grata por tudo que eu já recebi. Mas a gratidão, gente, para mim, pode até não ser o termo correto, o que os livros dizem. A gratidão, ela é muito ampla, é algo muito grande, sabe? E o obrigado é assim, você vai colocar água para mim? Você coloca água para mim, eu digo obrigada. Não tem por que eu falar para ele gratidão. Eu não vejo dessa maneira. Ele foi gentil, ele me fez uma gentileza, que eu tô aqui aguardando que ele faça.
E eu digo, obrigada, Júnior. Né? Ele Peraí que a foi nossa gentil. contra-rega saiu. Mas sistemicamente existe uma diferença, né? Eu acho que existe sim. A gratidão, ela não gera a estagnação. Ela gera movimento dentro dos sistemas. Quando a pessoa é grata, ela emite uma energia que gera um movimento muito grande no todo. Então, ninguém num trabalho sistêmico ou numa coisa chega para o pai e para a mãe e diz: ai, obrigado pela minha vida. Não é assim. Isso é muito grande, né? Ter a vida é muito grande. Então, nesses casos, eu acredito que entre a gratidão, quando você faz um curso, vamos pegar um exemplo. Tem uma série de cursos aí, e nós sabemos que tem cursos que são bons, uns são médios e outros são péssimos. Quando você se propõe a fazer um bom curso, você tem um mestre à altura, tá certo? Sim. E aí, com o passar do tempo, você descobre que aquele mestre, ele vai adiante, sabe? Ele te leva para um caminho que você não esperava. Ele te mostra uma realidade que você nunca tinha pensado. Por essa pessoa, a gente deve ter gratidão, né? Não tem como você falar para uma pessoa dessa, ai, obrigada. Não é assim. Então, é isso que eu digo. O meu entendimento de gratidão é isso. É de algo muito maior. Mas vamos lá, eu ia falar sobre a diferença do obrigado pro gratidão para mim. Eu acho que essa coisa do obrigado é quando você faz algo para alguém e não só por educação, eu agradeço por educação, mas normalmente você faz, que até a palavra, né, obrigado, é como se você fosse obrigado a fazer aquilo lá, Certo. mas como eu faço uma obrigação para outra pessoa e de alguma maneira a outra pessoa se sente também Bem. obrigado a retribuir Retribuir. de alguma forma. Exato. Então, eu acho que é como uma troca ali. Na gratidão, não existe troca. Na gratidão, é o tomar aquela força como algo maior, eu aceito e acolho aquilo como um bem maior, e eu sigo a vida, vou à frente e faço e distribuo isso, mas não como uma troca, uma obrigatoriedade, mas como algo tão grande que eu passo para o mundo isso da melhor forma possível. Não é para um, para outro, né? Um favor aqui, alguma coisa, mas é algo muito maior, né? Eu acho que é isso. A minha visão para gratidão e para o obrigado é essa. Eu vejo que a gratidão, ela tá longe, ela não gera estagnação, Uhum. né? A gratidão, ela pertence à lei da aceitação. Eu aceito isso de coração, né? E quando tudo aquilo que eu aceito de coração frutifica na minha vida. Frutifica. Então, quando dentro de um processo de trabalho, de busca da prosperidade na sua vida, você encontrar, acalmou aqui, né? É o caminho certo. Eu vou aproveitar até que a gente estava discutindo hoje, né, Biga, sobre a diferença da aceitação para o assentimento, né? Juan Garriga fala muito sobre isso, né? O assentimento. Então, quando eu aceito, é aquilo, eu posso aceitar, mas com críticas. Então, será que eu aceito mesmo? Eu aceito cheia, né? Tenho que aceitar aquilo lá. Mas o assentimento é quando você coloca no coração aquilo tal que é. Eu não preciso criticar, não preciso aceitar, não preciso nada. Eu preciso julgar. Eu assento isso, sentimento, né? Eu assento. É a última lei, né? Então, mas é o assentimento e não a aceitação. Então, mas é aí que tá. É você pegar o todo. Você pega o todo e assim é que é.
E eu aceito isso. Eu não sei a semântica da palavra, tá? Mas quando você fala assentimento, me vem um sentido de acomodar, de assentar, sabe? De colocar no lugar. Ele é espanhol, então pode ser que ele esteja usando. Porque né, é um pouco diferente. Aham. Outra coisa que a gente precisa observar são essas famílias que perderam tudo na guerra. De novo, a gente vai falar de guerra, né? Da dificuldade que a guerra traz em todos os sistemas onde os seus antecessores passaram. Fica um vazio muito grande. Então, as perdas de guerra, elas não são só tem as perdas de vidas, tem a perda de dinheiro, tem a perda de casa, de história, de tudo. A pessoa perde absolutamente tudo. E o que ela leva depois disso? O que é passado para os seus descendentes com isso? É esse vazio. Então, essas pessoas que são descendentes daqueles que estiveram na guerra, elas precisam fazer um trabalho profundo de reconhecimento da grandiosidade dessa pessoa que sobreviveu a tudo isso. Porque muitos se perderam, mas ele permaneceu em vida. E ele precisa ter o seu reconhecimento, né? Sim. E eu acho que é basicamente isso, a prosperidade. É a gente ter sempre foco, determinação e trabalho. E cada um dentro daquilo que é certo para você. Porque tem que estar de acordo com os desejos da sua alma, do seu propósito maior de vida. Que aí a gente fala, quando a gente ouve o coração, a gente escuta a nossa alma. É isso mesmo. Muito então, bom. É saber das suas reais necessidades. O que é realmente necessário? Quando nós somos adolescentes, mais jovens, nós temos tantas necessidades que quando você amadurece, você vê que não é bem assim, né? Que é muita futilidade. Mas, independente da idade, sempre é tempo de buscar o que é importante de verdade na vida. E aí se tornar uma pessoa próspera naquilo que realmente é o desejo da sua alma. Vocês gostariam de colocar mais alguma coisa? Não, fechou muito bem para mim. Acho que a gente abordou muitos aspectos, né? Eu espero que as pessoas tenham um entendimento, né? De que esses elementos, como a disciplina, como o foco, né? Muitas vezes está dentro de você e você precisa se permitir tomá-las. Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao que foi falado, faça sua pergunta lá no canal do YouTube, Isso. né? E a gente vai responder lá para vocês. É sim, será um prazer. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Falou, pessoal. Tchau. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.